Hello everybody, welcome here. Bom, se você viu o título desse vídeo, já deve ter entendido qual vai ser o tema que a gente vai falar hoje. E esse é um tema também de muita importância dentro do estudo das pessoas e também do mindset, aí uma palavra em inglês pra gente, do estilo de pensamento que as pessoas têm quando estão querendo falar uma língua estrangeira. Analysis paralysis é o nome do termo. A gente também poderia chamar o termo de encruzilhada no Brasil, talvez alguma coisa perto de encruzilhada. Exatamente eu quero falar sobre o tema Analysis Paralysis, sobre a produção de textos, né? A produção de língua. O overthinking, ou um super pensamento, né? Um pensamento improdutivo, inclusive, sobre a produção linguística. Dependendo da situação, vamos pensar na situação de negócios, claro que o Analysis Paralysis está ligado a muitas coisas. Mas situação como negócios, outros tipos de situações, não são tão gritantes o que acontece com a Analysis Paralysis quanto com o que acontece na língua, porque para a língua e a fluência você precisa colocar ela operando no momento e no momento. Muitas pessoas travam porque elas querem falar a gramática perfeita, especialmente na outra língua, usar o vocabulário que conhece, e então elas literalmente paralisam. Acontece bastante a pessoa começar a falar, por exemplo, Hello, I am here and I want to talk about soccer because I esqueci a palavra jogador, esqueci a palavra goleiro. E aí, Analysis Paralysis. Esse é o tema de Analysis Paralysis. Hoje eu estou colocando aqui essa imagem que exemplifica bastante num board meeting, que seria o Analysis Paralysis. O cara diz, Of course we can make fast decisions. É claro que nós podemos fazer decisões rápidas. Once we have considered the 4,872 factors. Uma vez que consideremos os 4.872 fatores. Em business and other stuff, Analysis Paralysis é ruim e em língua é catastrófico. É preciso mudar a concepção dentro do Analysis Paralysis, especialmente na língua. Bom, o final desse vídeo, né, nós vamos tentar dar uma solução para isso e explicar como você deve ter, qual deve ser o seu comportamento em relação à produção de língua e como falar, certo? O contrário de Analysis Paralysis não é a melhor ideia. O contrário de uma Analysis Paralysis seria hectic decision, uma decisão sem, acho que chama exclusion decision, é uma decisão sem pensamento nenhum. Esse tipo de decisão leva, vamos dar um exemplo aqui claro, a falar não sei, deu branco. Esse é um tipo de forma de dizer, de fazer você literalmente para de querer pensar e vai com a primeira situação possível de se fazer. Essa, claro, não ajuda em nada na fluência, porque você vai ficar num lugar onde que não existe saída. Analysis paralysis, ou seja, o pensamento extremo sobre qual é a palavra certa, qual é a proposição certa, qual é a forma certa do verbo, como eu devo usar a frase aqui, atrapalha tanto quanto a desistência total e dizer que eu não sei fazer a coisa, eu não quero fazer nada, né? Move fast, break things. Você quebra a gramática, quebra a comunicação e não quer fazer mais nada. Nenhuma dessas duas situações são boas. Dentro da língua, na hora que você tem que produzir uma imagem, vamos imaginar que você quer descrever esse caderno, né, esse notebook. I like this notebook because it is... eu quero falar que ele é muito bonito, ele tem um estilo bom, mas eu não sei falar isso em inglês. No modo Analysis Paralysis, você trava aqui, porque você não sabe falar a palavra elegante, moderno, não sei o que. No modo do Exclusion Decision, você falar, sei lá, cara, não sei falar isso não. Nenhuma das duas formas serve. O que você deve fazer então? E é o propósito final desse vídeo, né? Se você quer falar fluente, a primeira coisa que você tem que fazer é produzir. Produzir, independente do quão fino, quão claro está o seu vocabulário. Eu tenho uma experiência para falar para vocês.
Um amigo meu chinês queria falar de um acidente de carro. Accident. Nossa, muito fácil falar accident, porque a gente fala uma língua que tem a ver, né? Na nossa língua, accident está fácil de entender. Mas ele falou assim, ó, car go boom boom crash. Car go boom boom crash. Dá para entender que isso significa accident? Dá para entender. Então, uma pessoa falando car go boom boom crash tem mais fluência do que a pessoa que fala the cars. Não sei falar acidente, cara. Então, o primeiro ponto, e nas minhas aulas aqui, né, eu tenho o canal do Fostering Língua, mas o que eu faço mesmo, na verdade, eu dou aula de inglês, sou professor de inglês, e o Fostering Língua é um Q&A, dúvidas que aparecem durante as aulas. É uma pessoa que para a fluência, para a frase e diz não sei falar accident, está perdendo muito mais influência do que alguém que fala uma coisa tão simplória quanto car, go, boom, boom, crash. Então, esse é o primeiro ponto. Mas esse não é o ponto final, of course. O ponto final é o modelo PDCA. É o modelo que eu aplico, que eu gosto de aplicar, que para os meus alunos isso soa como prática guiada. Mas o PDCA é nada mais do que um movimento, vamos dizer assim, de negócios, para entender como deve ser o processo de gerenciamento de algum processo, pode ser de empresa ou não. PDCA, plan, planejar algo, do, fazer aquela coisa, checar, check, e depois agir sobre a sua checagem. If you do that, você vai melhorar sempre, vai ter uma melhoria contínua no que você está fazendo. Bom, vamos imaginar que eu quero falar I like to drink hot coffee. Mas eu queria falar cappuccino. Primeira coisa que eu fiz foi planejar. Eu fiz, vi que uma palavra ou outra foi errada, checo a partir dela. Como é que você faz o check-in? Professor, falar com alguém. Tentar falar com o Google? Não sei. Mas você precisa fazer algum tipo de check-in. Essa é a parte mais importante que não existe nas outras partes. E depois agir sobre o seu check-in. Então, repetir a fala, ir para uma nova turma, conversar novamente com o professor, para que o seu check-in resolva num act, que modifica o seu plano inicial e então o do, né, o seu fazer, seu executar, vai ficar cada vez melhor. PDCA, Plan, Do, Check, Act. Ou seja, resumão para quem veio para o final do vídeo. Como é que você fica fluente? Primeiro, produza, independente da qualidade. Produza e tem algum mecanismo de checagem. Não sei qual vai ser, pode ser vários. Depois da checagem, atue na sua produção para que ela melhore. Isso vai fazer a fluência. Certo? Muito fácil. Guys, thank you and I see you next time. Goodbye.